Nós vamos então, irmãos, continuar a nossa mensagem. Nós estamos falando a respeito de evangelização, a respeito da necessidade de pregarmos o Evangelho, de falarmos do Senhor. E nós lemos na semana passada, Isaías 52:7, que fala sobre como é bom nós levarmos boas notícias, boas novas, notícias verdadeiras. Isso é uma das coisas assim que eu penso assim que é o melhor de nós pregarmos o Evangelho, porque é algo que nós temos certeza. Hoje em dia a gente está percebendo que a gente não tem certeza de nada, né? Quando a gente ouve alguém falar alguma coisa, a gente já desconfia. Mas a palavra de Deus, nós temos certeza, porque ela é verdadeira. Então nós podemos aproveitar essa oportunidade que nós temos daquilo que nós recebemos do Senhor, anunciar. E aqui é o exemplo de alguém que vem anunciar a vitória. E esse é o anúncio do Evangelho, da vitória. O teu Deus reina, o Senhor reina. E na semana passada nós falamos sobre razões que nos levam a falar do Evangelho aos perdidos. Ou seja, algumas palavras que nos motivam. O que nos motiva a pregar o Evangelho? Rapidamente eu vou reler aqui. O que nos motiva? Nós conhecemos a verdade e vivemos próximo das pessoas que caminham para a perdição. É uma tarefa urgente. Como ouvirão se não há quem pregue? Jesus, em seu ministério, salvou muitos perdidos e deixou claro que nossa missão era a evangelização. É um grande privilégio de todos os crentes. E aí a gente poderia seguir nessa lista, com vários e vários motivos, mas principal é exatamente como eu vou deixar de anunciar aquilo que eu tenho como algo mais importante da minha vida, aquilo de mais especial que eu tenho, que é o meu Deus, que é a palavra, que é a salvação. Como eu vou conseguir conviver com a pessoa, com um amigo ou alguém no trabalho, e eu, sendo cristão, nunca falar, nunca transmitir aquilo que eu vivo, aquilo que alegra o meu coração. Então, nós realmente temos a palavra, temos o Evangelho, e esse ponto 1 é muito importante. Conhecemos a verdade e vivemos próximo de pessoas que vivem uma mentira, que caminham para a morte, e por isso nós anunciamos o Evangelho. Nós falamos aqui algumas etapas da evangelização: preparação, anúncio e instrução. A preparação é o estudo, a nossa vida de comunhão com Deus, estamos preparados, testemunhando. Anúncio, as maneiras que podemos apresentar o Evangelho. E instrução se refere à instrução àquelas pessoas que receberam o Evangelho e precisam ser discipuladas. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa preparação e anúncio. A questão da instrução, discipulado, já é um outro tema que não vamos abordar. Mas preparação e anúncio. Preparação, eu preciso para poder anunciar o Evangelho. Qual é a preparação necessária para que eu leve o Evangelho a outros? Anúncio, quais são as maneiras que eu devo utilizar para anunciar, para pregar o Evangelho? Preparação, estudo, comunhão e testemunho. Estudo, aprendizado, irmãos. A primeira questão é como eu vou compartilhar algo que eu não conheço. Se eu tenho um encontro com Cristo, eu já assim tenho algo para compartilhar. A partir desse encontro com Cristo, eu tenho esse encontro com a palavra de Deus, a qual eu vou anunciar. E dia a dia nós vamos aprendendo um pouquinho mais. Dia a dia nós temos algo novo para compartilhar. É assim até conosco aqui, que já conhecemos a palavra. Cada dia a gente compartilha uma música diferente, compartilha uma leitura, uma mensagem, e assim nós vamos trazendo, né, como diz o Salmo, essas boas novas, essa nova notícia a cada momento, com aquilo que nós aprendemos. O Salmo 78
Diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Que nós vimos algumas crianças cantando, né? Que eles aprendem com os pais, que aquilo que o pai ensina é um exemplo. Eu quero ser como você. E exatamente aí a responsabilidade nossa de aprender e assim levar a outros. Nós, como líderes da igreja, como pessoas que trabalham, né, com crianças, com adolescentes, que pregam a palavra, nós, como membros da igreja também, que temos essa função de anunciar o evangelho, o que nós anunciamos? Aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Hoje a gente ouve uma lição aqui, essa lição nós vamos compartilhar com outros. Devemos falar daquilo que nós aprendemos. Em 1 João capítulo 1, verso 2, fala que Jesus se manifestou e dela nós damos testemunho. E lá no verso 3 desse texto diz: o que temos visto e ouvimos, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho ouvido, eu anuncio. E essa parte final é interessante, né? Para que outros também tenham comunhão conosco. E a mesma comunhão que nós temos também com Deus. Qual que é a nossa comunhão? É com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão que nós temos com Deus. E por isso nós anunciamos a palavra, para que mais pessoas tenham essa comunhão gostosa na presença do Senhor, essa comunhão uns com os outros e também a comunhão com o Senhor. Agora, quando a gente fala de preparação, claro que a preparação não é só o estudo, nós colocamos aqui outras palavras, comunhão, testemunho, são palavras que estão relacionadas a essa preparação. Porque aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo, ele primeiro tem que transformar a minha vida, para que assim eu possa falar com autoridade, levar para transformar a vida de outras pessoas. Porque se aquilo que eu aprendi, para mim só é bonito, não tem sentido prático, algo está errado. Nós temos uma passagem lá em Lucas 6, verso 42 em diante ali, fala, né? Primeiro, tire a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o ergueiro que está no olho do teu irmão. Esse texto diz: você que está olhando a trave, né, no olho do teu irmão, ou que está olhando o cisco no olho do teu irmão, mas não repara a trave que tem no seu. É fácil apontar os erros de alguém. Às vezes a gente aponta os erros de alguém como se fossem os maiores erros, mas quando nós estamos praticando coisas ou iguais ou piores, então como que alguém vai ter autoridade se ele, quando ele é visto como alguém pior ainda daquele que ele está tentando corrigir? Nós precisamos assim buscar essa vida do Senhor, essa vida com testemunho. Romanos capítulo 2 diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Então é uma questão muito séria, né, irmãos? É uma questão muito séria e que nós não devemos olhar para isso como motivo para não evangelizar. Eu não estou pronto, eu não dou um testemunho perfeito. Não é nisso que eu estou dizendo. Nós devemos olhar para isso e colocarmos diante de Deus como necessidade o arrependimento, o viver. Porque há tantos carentes nesse mundo e nós não vamos partilhar o evangelho porque nós não buscamos o Senhor como corretamente. Nós devemos, aí sim, tem mais esse incentivo. Às vezes a gente fala em santidade, em buscar santidade, pensando só nos céus, né? Eu preciso garantir meu lugar no céu, se eu pecar demais eu estou perdido, né? Mas o nosso desejo maior de ser santos,
de ser santo, deveria ser porque, sendo santos, eu vou ter mais força para ajudar meu irmão, para levá-lo também à santidade, para anunciar Jesus para o meu irmão. A minha palavra vai ter mais resultado. Por que adianta eu pregar o evangelho, mas quando as pessoas olham para mim e falam, essa pessoa não vale nada. Não temos autoridade se nós não buscarmos essa santidade. Tem uma passagem muito assim importante que Paulo fala, e olha quem era Paulo, né? Um homem de Deus como Paulo falava isso: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, é a ideia da expressão de buscar, assim, o perdão, né, o bater no peito. Hoje em dia parece que é eu sou, eu posso, né, mas a ideia de bater no peito daquela época era no sentido de humildade, de pedir misericórdia a Deus. Então eu peço misericórdia para que Deus me abençoe no que eu prego, eu não venha mesmo assim ser desqualificado. E a gente tem facilidade de ver alguns defeitos nos outros, muitas vezes é porque nós temos esses mesmos defeitos, e espero que nós já consertamos isso, por isso nós continuamos tendo a visão do erro do outro. Mas quantas vezes nós olhamos e vemos o erro no outro, é porque nós estamos praticando a mesma coisa, e aí é complicado. Tiago diz que a fé sem obras é morta. E nós temos um grande exemplo, uma grande palavra também de Paulo a Timóteo, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te como alguém que não tem que se envergonhar. Essa é a parte do testemunho. E a segunda parte, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui se refere a alguém que faz uma aplicação correta da palavra, dos textos bíblicos. Quantas vezes a gente vê pessoas até bem intencionadas, pessoas, vamos dizer assim, que dão um testemunho razoável, um bom testemunho, mas elas começam a falar da Bíblia e você percebe que a pessoa não conhece aquilo que está falando, não consegue explicar a Bíblia, fala coisas que são desconexas, coisas que não são prática de um estudo da palavra. E a vida cristã, ela não é uma vida espiritual que não pensa, que não conhece. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar, orar, nos prepararmos para a palavra. Então, irmãos, só temos 2 tópicos aqui. Nesse primeiro tópico, nós ouvimos falar sobre preparação. Estamos motivados a pregar o evangelho, porque é bom anunciar, porque nós temos essa notícia maravilhosa para levar aos outros, mas nós precisamos nos preparar. Como? Estudando a palavra, buscando comunhão com Deus, buscando essa orientação de Deus e principalmente testemunhando, buscando ser exemplo para as outras pessoas. Porque mais do que o que nós falamos, o nosso testemunho fala mais alto. Quando se diz até mesmo sem palavras, não que a gente não deve pregar o evangelho em palavras, porque sem a palavra não há salvação, não há conversão. O evangelho precisa ser ouvido, anunciado. Mas quando se diz sem palavras, exatamente é algo que já chama a atenção, atrai a pessoa ao evangelho. Então nós devemos ser pessoas simpáticas, né? Quando lemos lá em Atos, diz que contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nós percebemos que se nós formos uma igreja simpática, amorosa, que nós realmente vamos transmitir amor às pessoas que chegam, e não só quando aqui no templo, mas também nos lugares que nós espalhamos, esse amor vai atrair outras pessoas. Eu quero compartilhar, eu quero estar também
junto, aonde você está, o que você aprendeu. Eu quero aprender também. Eu quero seguir também este Deus, Deus que você tem. Então nós aprendemos um pouquinho sobre isso. Preparação está relacionado ao estudo, à comunhão com Deus e ao testemunho. A segunda questão aqui, o anúncio, maneiras de se apresentar o Evangelho. Antes de falar das maneiras, os irmãos lembram, na semana passada nós falamos a respeito da questão da regeneração, porque nós temos a passagem de Romanos lá, Romanos 10, 14, no finalzinho, diz: como ouvirão se não há quem pregue? E nós falamos que a pregação é um ato importante, mas não é a pregação que salva, é o Espírito Santo que salva, que regenera, e ele utiliza a pregação como meio de despertar essa pessoa e de levá-la a seguir Jesus realmente. Então, eu só queria voltar um pouquinho nesse tema, que nós apresentamos o Evangelho, mas devemos lembrar sempre que essa regeneração é uma obra do Espírito Santo, que ele implanta a vida, desperta a vida. E nós falamos assim que é algo assim tão especial, que há aquele termo que a gente não pode usar muito, né, coincidência, né, que na verdade é providência, mas é algo assim tão especial, que o Senhor Deus prepara o nosso coração para anunciar, para levar uma palavra, e ao mesmo tempo o Espírito Santo está agindo naquele coração, transformando aquele coração de pedra em um coração de carne, para que nós, quando pregarmos, anunciarmos aquela palavra, aquele coração receba a palavra. Porque o que adianta nós estarmos aqui, por exemplo, à noite, pregando o Evangelho, se está todo mundo com o coração duro? Então antes, o Senhor Deus prepara esse coração, e traz vocês aqui, né? No caso aqui não estou falando de conversão, mas de palavra, de ensino, de vida cristã, como igreja. Então o Senhor prepara o coração de vocês para que vocês cheguem aqui. E prepara também o meu coração para trazer uma palavra que seja especial, né? É tudo do Senhor, né? O pastor não é má, a igreja está precisando ouvir isso, então um pastor muito sábio descobriu isso. Quantas vezes a gente fala aqui que as mensagens são realmente conduzidas pelo Senhor, os temas, muito mais do que a nossa sabedoria? Nós precisamos estudar, nós precisamos fazer o máximo, mas a gente sabe que é o Senhor que conduz na escolha dos cânticos, que conduz na pregação e em tudo que nós fazemos. Na questão da conversão, isso é muito especial, né? No sentido de a gente perceber que como é importante, como ouvirão se não há quem pregue, ou seja, tem alguém preparado para ouvir essa mensagem e não há quem pregue? E aí eu sempre digo, se não for eu e você, se nós rejeitarmos, se nós nos esquivarmos, o Senhor pode chamar outra pessoa, vai chamar outra pessoa, porque se o Espírito Santo tocou, vai chamar outra pessoa. E aí a gente sempre lembra da mula de Balaão, né? Pode chamar até uma mula, as pedras clamarão, mas de alguma forma esse Evangelho será anunciado. E que seja por nós, nós possamos aproveitar essa oportunidade. Eu estava contando para a Nathalie semana passada de uma experiência que eu tive ruim, que eu sempre sentia vontade de pregar para a pessoa que cortava o meu cabelo lá em Rialma, Goiás, na terra da Sueli Bepo. Aí eu ficava, né, vou falar, mas o que eu vou falar? Ele já sabe que eu sou pastor, né? E eu fui, sabe quando você vai, mês que vem, aí passou um tempo, não sei quantos meses passaram, e de repente eu chego lá, ele que vestia um tipo de roupa e sempre parava um pouquinho para fumar e voltava, ele estava todo assim, paz do Senhor, irmão, né? Eu falei, ixi, né? Estava todo mudado, transformado, né? Aí eu falei, opa, o que foi? Eu estou agora, converti, estou na Assembleia de Deus, e começou a contar a experiência, né? Que pregaram o Evangelho para ele. E eu fiquei, tá bom, né? Então, às vezes isso acontece com a gente, com oportunidades que nós perdemos, graças a Deus ele está salvo, né? Mas será quanto Deus tocou no meu coração para eu falar com ele? E eu fiquei, mês que vem, depois eu falo. Nós precisamos perceber que essa regeneração, o Espírito Santo toca no coração de alguém, e se ele tocou no nosso coração para falar, fale.
Se não acontecer nada, a questão não é essa, porque nós não sabemos, nós não conhecemos o caminho de Deus. Às vezes a gente acredita que Deus quer que a gente fale para uma pessoa, mas essa pessoa não é realmente uma pessoa que vai se converter, mas fale, quer oportuno, quer não, lá diz em Timóteo, né? Fale, pregue o evangelho, anuncia o evangelho. Nós não sabemos como isso acontece. Alguém pode questionar, mas como que isso acontece? Nós não sabemos. Em Eclesiastes 11:5 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O tanto de coisas que nós não sabemos, né? É que citou o exemplo de uma criança que é gerada, né? Como que isso acontece? Não sabemos. João 3,8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aquele que se converte, aquele que é nascido do Espírito, é o Espírito Santo que vem e vai, não sabemos para onde. O que nós sabemos? Nós sabemos que como ouvirão, se não há quem pregue, ou seja, que nós devemos anunciar esse evangelho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então aqui há uma série de questões, de perguntas, mas mostrando aqui a necessidade da pregação. Alguém vai invocar o nome do Senhor a partir do momento que ele receber essa mensagem. Ele vai crer, mas para ele crer, ele precisa de ouvir essa mensagem. Como crerão naquele que nada ouviram? Nós precisamos anunciar. Essa palavra anúncio, ela tem se tornado algo que incomoda muito. A gente está vivendo num tempo de internet, de tantos anúncios, e em todo lugar que você vai, uma propaganda excessiva, querendo te convencer de tantas coisas, porque como alguém vai comprar um produto que não sabe que existe? Como que alguém vai assistir um filme que nunca foi indicado? Ouvir uma música que nem sabe que o cantor existe? Então, infelizmente, os anúncios que são apresentados para nós, por mais que falam, né, lá o celular tem um algoritmo que sabe do que você gosta, sabe nada. Ele joga um monte de coisa lá para você, te oferece. Nessa parte de música mesmo, é interessante que você tem alguns aplicativos de música, né, como Spotify, Apple Music, esses que tocam música. As indicações sempre, pelo menos para mim, quase nunca tem a ver, né? Eles colocam aqueles tops lá, e dos top do Brasil é duro, não? Pega os mais músicas do Brasil, não tem nenhuma que dá para ouvir. Então, a gente percebe que o anúncio é muito importante. O quanto as pessoas da nossa cidade sabem que a Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá existe. A gente pode ficar surpreso. A gente acha que é uma igreja grande e tal. Quantas vezes eu converso com pessoas e falo, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá. Ela falou, o que é isso? Aonde que é isso? Aquela alta, nunca vi. Tem pessoas que moram na nossa cidade há muitos anos, nunca viram e nunca ouviram falar da igreja. Por quê, irmãos? Será que nós estamos anunciando pouco? Então, até esse ano já há algum tempo, né, nós começamos a fazer algumas coisas na internet, e temos Instagram da igreja, redes sociais, YouTube. É uma forma de ser conhecido, sim. Porque esses anúncios são muito regionalizados. E eles têm alcance próximo aqui. Eu estava vendo um desses vídeos que foi colocado de anunciar a igreja, culto, tal, 19h30, né? Que eu, pessoalmente, tenho dificuldade, mas eu não estou fazendo para mim, para eu aparecer.
Eu estava vendo lá, tinha, por exemplo, 120 e tantos vistos de pessoas que já seguem, e mais de 100 e não sei quantos, mais da metade de pessoas que nunca não seguiam lá o Instagram da igreja. São pessoas novas, são pessoas diferentes, que estão conhecendo a igreja. E hoje a curiosidade está aqui. A pessoa pode passar na porta e não ver a igreja, mas ela está com o celular na mão, ela vê a igreja. Tem um lado ruim disso, né, da obesidade tecnológica. O que é a obesidade tecnológica? Eu gosto de falar de obesidade, né, Márcio? O que é a obesidade tecnológica? Por que a gente é obeso fisicamente? Não a gente não é. Tá, deixa quieto, né? Por que a gente é obeso fisicamente? Porque a gente come coisas que não são boas, que não são saudáveis, doce, gordura e tudo mais, não é verdade? Se a gente só comesse verdura e tal, não crescia tanto assim. A obesidade tecnológica é exatamente isso, porque você não está ali o tempo todo se alimentando de coisa boa. 90% daquilo que está passando para você é coisas, no mínimo, sem necessidade. Você está lá vendo um gatinho lá, subir no muro e descer do muro, aí você fica lá, e aí subiu, desceu, interessante, né? 10 milhões de visualização, um gatinho que subiu e desceu do muro. Então, nós percebemos que a gente está vivendo um tempo dessa questão dessa obesidade. Mas, para o lado positivo, também chega as pessoas que nunca teriam contato com a igreja, vendo um vídeo, assistindo alguma coisa que a gente está compartilhando agora, mesmo fotos, né? De forma alguma nós estamos tirando fotos e colocando vídeos para mostrar que a gente é alguma coisa superior, mas para anunciar o evangelho. É uma forma, nós estamos falando de anunciar, né? São formas de se anunciar o evangelho. Então, irmãos, como ouvirão se não há quem pregue? Pregue a palavra. Para pregar, precisamos nos preparar, precisamos agir, não só preparar, precisamos aproveitar as oportunidades. E aqui, irmãos, nosso tempo, né, não há como um momento da gente aprender várias técnicas de evangelização, formas de evangelização. Existem muitas formas de se evangelizar, seja cantando, seja pregando, seja fazendo algo, evangelização na rua, seja entrega de folhetos, tantas coisas que nós temos. Mas eu queria falar só um pouquinho sobre entrega de folhetos. João Ferreira de Almeida, que é o tradutor da Bíblia, que está o nome dele aqui nas nossas Bíblias, ele se converteu quando ele leu um folheto. O folheto era As Diferenças entre o Catolicismo e o Cristianismo. Interessante, primeiro, saber que ele se converteu através de um folheto, se interessou pelo evangelho. E outra coisa, um folheto polêmico, né? Já pensou a gente ir lá na frente da igreja católica e distribuir um folheto? As diferenças entre o catolicismo e o cristianismo? Então nós estamos muito mole hoje, não pode falar, não pode agredir, nós temos que falar a verdade, né? Então ele se converteu assim. E aí a gente pensando em questão de folhetos, por exemplo, se você for distribuir um folheto, aqui temos algumas dicas para você. Primeiro, leia o folheto antes de entregar. Como que você vai entregar uma coisa que você não leu? Vai que a pessoa olha para o folheto e fale, me explica isso aqui. Você fala, tá. E se for algo difícil que está escrito ali, né? Depois, ou antes, seja o que for, ore, peça direção a Deus, principalmente porque a entrega do folheto não é como se você estivesse distribuindo uma propaganda na rua. Como que as pessoas distribuem propaganda na rua? Fica parado lá, todo mundo que passa, dá um, não é? Pode fazer assim também, não estou dizendo que é proibido entregar folheto dessa forma, mas o folheto ele tem uma forma mais importante de se fazer. É importante, por exemplo, que você vai entregar o folheto, eu vou entregar o folheto para o Reginaldo, eu olhe para ele, fale para ele, você aceita uma mensagem da palavra de Deus? Até pode se identificar, eu sou membro da igreja e tal. Aí a pessoa fala, eu aceito, você entrega o folheto para a pessoa. Isso vai evitar da pessoa jogar o folheto dali à frente, né? Entenderam? Então, entregue o folheto dessa forma, leia pergunte, né? O senhor aceita uma mensagem? E esteja preparado, irmãos, porque muitas vezes essa pessoa vai querer conversar, ela vai estar necessitada
de uma conversa, ela vai ficar feliz, emocionada que alguém está falando de Deus para ela. Você não ficaria feliz de alguém falar de Deus para você? A gente fica feliz. Então essa pessoa também vai provavelmente querer conversar com você. Isso é uma forma de evangelização. O evangelismo pessoal através de entregas de folheto. E o evangelismo, irmãos, ele tem que ser alguma coisa pessoal. Ah, não pode ser pelo Instagram, Pode. Mas em algum momento, essa pessoa vai ter que ter um contato pessoal. Seja com um pastor, seja com um membro da igreja. Ele vai precisar de confirmar aquilo que ele está ali ouvindo e aprendendo. Isso é o anúncio real do Evangelho. Falando especificamente agora sobre o que é o evangelismo não é, vai lá na igreja, você recebe muitas bênçãos, sua vida vai mudar, você vai ficar rico, poderoso. Isso é evangelizar, irmãos? Evangelizar é pregar a verdade. É anunciar que nós temos um rei que reina e que nos salvou. Agora repare, salvou do quê? Alguém pode falar isso para você, mas eu não estou perdido. Por que eu estou salvo, né? Não é verdade? Então, a gente tem que expor que nós somos pecadores. E ali tem algumas frases, né, que falam a respeito da necessidade. Somos pecadores, precisamos de arrependimento, crer em Jesus, confessar os nossos pecados, entregar a vida a Cristo, confiar nas Escrituras sagradas. Então essa é a orientação. A partir daí, nós entendemos que estamos anunciando que essa pessoa vai mudar, ela vai receber Jesus. Recebendo a Cristo, ela tem a vida eterna, ela tem a salvação. Então nós precisamos anunciar a verdade. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas. Que a gente possa, irmãos, pensar nisso. Tá? Nós estamos nesse mês aproveitando, né, esse tempo especial de lembrança do início do presbiterianismo no Brasil. A Nádia lembra quantos anos? 140 e poucos? 164? Eu estava pensando, pouco, não? O Brasil tem quantos anos? Vamos aí fazer uns estudos aí. Hã? Mais de 500. Então, o presbiterianismo nem tem 200 anos aqui. E quanto que tempo existem, né? Aqueles países lá da Europa, lá antigos, quantos anos? A gente pensa, nós estamos no ano 2023, a gente fica pensando, né? Quando a igreja completou 100 anos, tinha gente viva ainda, né? Que estava participando disso. Nossa igreja, vamos, entre aspas, dizer que ela é nova. O evangelho é novo no Brasil. O Brasil começou, né, com o catolicismo. E o evangelho precisa ser anunciado mais e mais. E Deus nos deu essa oportunidade de sermos presbiterianos, de participarmos dessa igreja que nós conhecemos e nós amamos pelo zelo que ela tem com a palavra de Deus. Então, quando nós anunciamos a palavra e também convidamos a igreja presbiteriana, eu creio que nós não temos nenhum receio de fazer isso, porque nós aprendemos a amar a nossa igreja também, e conhecendo essa igreja, nós cremos que aqui é um lugar bom, vamos dizer, um lugar melhor, né? Senão nós não estaríamos aqui. E nós temos oportunidades. Quantas pessoas estão aí anunciando, cima e para baixo? Igrejas, seitas, denominações, que você sabe que infelizmente eles estão, além de pregar uma mentira, né, revestidos de evangélico, mas pregando uma mentira. E quantas igrejas estão cheias por aí, pregando o evangelho falso, pregando prosperidade. Infelizmente, irmãos, que nós possamos orar pelo nosso país, mas que nós possamos dia a dia assumir esse compromisso de anunciar mais o evangelho, de pregar essa verdade de salvação que nós temos no Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, nós vamos orar, encerrando assim
esse momento. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de ouvir palavras tão importantes para nós, Senhor Deus. Nós nunca deveríamos nos cansar de ouvir sobre a necessidade de pregar o Teu Evangelho e para isso nos prepararmos, para isso conhecer mais a Tua Palavra, para isso vivermos mais em santidade, Senhor Deus, para que tenhamos uma saúde espiritual, força para também levar saúde a outras pessoas. Obrigado a Deus, que o Senhor Deus venha nos incomodar, venha falar conosco e sempre nos dá, ó Pai, a oportunidade para pregar o Teu Evangelho às pessoas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.